Olá, pessoal. Me chamo Ana Vitória e junto com Letícia Maria, Johanna Kívia, Maria Clara e Mariane Carvalho, vamos falar um pouco sobre a importância da análise econômica do direito para o direito econômico no Brasil. Mas antes de adentrarmos especificamente nesta discussão, torna-se necessário compreender o que significa a análise econômica do direito. De acordo com a doutrina de Leonardo Figueiredo, esta análise se refere ao emprego de instrumentais teóricos e empíricos econômicos e ciências afins para expandir a compreensão e o alcance do direito, aperfeiçoando a aplicação, o desenvolvimento e a avaliação de normas jurídicas, principalmente no que se refere às suas consequências. Em resumo, a análise econômica do direito utiliza-se do instrumental analítico empírico da economia, de modo que se analisa a repercussão do direito na economia e como essas estratégias são traçadas. Portanto, trata-se de uma metodologia muito mais técnica. Além disso, sobre a égide dessa mesma doutrina citada no início do vídeo, a análise econômica do direito fundamenta-se na perspectiva de que, para uma compreensão plena do fenômeno jurídico, são necessárias não apenas justificativas teóricas para a aferição abstrata entre meios e fins, mas também teorias superiores à mera intuição que auxiliem em juízos de diagnósticos e prognose, permitindo uma avaliação muito mais acurada de consequências de decisões jurídicas ou de políticas públicas de um contexto legal. Por fim, salienta-se que essa aplicação do instrumental analítico e empírico da economia sucede-se da microeconomia e da economia do bem-estar social, para se tentar explicar e prever as implicações fáticas, bem como a racionalidade do próprio ordenamento jurídico. Agora nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre o direito econômico e a análise econômica do direito. É necessário entender, inicialmente, que o direito econômico parte de um ponto de vista jurídico para regulamentar as medidas de política econômica, quando, de forma inversa, a análise econômica do direito parte de um ponto de vista econômico para analisar a eficiência das regras jurídicas que não são regulamentadas de forma direta pela economia. No quadro ao lado, nós podemos entender que o direito econômico se atém à temática macroeconômica, quando, de forma inversa, a análise econômica do direito se atém às temáticas microeconômicas, ou seja, enquanto um se atém à intervenção do Estado na economia, o outro se atém à intervenção da economia no Estado. Olá, meu nome é Johanna e eu vou falar sobre as vertentes que contribuíram com a análise econômica do direito. Diferentes vertentes da análise econômica de direito são justificadas pela vasta pluralidade de doutrinadores no assunto, bem como os diversos parâmetros de eficiência na matéria. A fim de sintetizar, duas vertentes podem ser destacadas: a análise positiva, ou análise descritiva, e a análise normativa. Na análise econômica do direito, a análise positiva objetiva usar a economia para dizer como as coisas são no direito, ou para prever como as coisas irão acontecer. Não se preocupa como as coisas deveriam ser, ou seja, não trabalha com o idealismo. Ademais, seguindo a essência dessa teoria, pode-se ainda dizer que, com o auxílio dos métodos econômicos, ela busca explicar a atual estrutura do direito, dispensando questionar fatores relacionados ao futuro do direito. Outro sim, essa corrente fortalece a noção de superioridade do regime da Common Law sobre o regime da Civil Law, particularmente porque no Common Law a eficiência é o elemento central para a criação de regras, procedimentos e instituições legais. A referida eficiência é usada para explicar as regras legais e as decisões judiciais, prescindindo de análise sobre outras questões, objetivando apenas assegurar o máximo de real eficiência. Em compensação, por outro lado, na análise normativa, não há uso da eficiência como uma teoria para explicar as regras
como surgem, mas faz uso delas como base para sugerir como as regras devem ser. Em suma, as regras jurídicas que já existem são avaliadas, propondo-se novas normas jurídicas em função da sua eficiência econômica. Essa vertente defende a importância de uma intervenção legal permanente a fim de remediar as deturpações da atuação dos sujeitos de direito. Por fim, levando em consideração a apreciação detalhada de cada corrente contribuinte na análise econômica do direito, nota-se que, embora as análises discutidas se difiram, as teorias sobre a análise econômica do direito abrangem os preceitos de ambas as vertentes. A análise econômica do direito é de extrema relevância para o nosso país e para o nosso ordenamento jurídico de uma forma geral. E ela vai se distinguir do direito econômico, pois o direito econômico vai tratar da intervenção do Estado no domínio econômico, enquanto que a análise econômica do direito não. Ela vai tratar da intervenção da economia no Estado. E a análise econômica do direito é tão importante que a própria Constituição Federal, em seu artigo 170, vai dispor, em um título próprio, que é o título 7, sobre a ordem econômica e financeira, e no artigo 170 vai expor alguns princípios norteadores dessa ordem econômica e financeira, como é o caso, por exemplo, da atividade, da valorização da atividade humana e da dignidade da pessoa humana, que além de ser um princípio da ordem econômica e financeira, é também um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, que está previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Então, é inequívoco que a análise econômica do direito tem relevância nacional, no âmbito político, no âmbito administrativo, no próprio âmbito legislativo, e a sua importância é tanta que ela tem um título específico, o título 7 na Constituição Federal, tem também no artigo 170 da Constituição, influencia decisões administrativas, políticas, como eu já tinha dito. Então, é isso. A análise econômica do direito é de extrema relevância para o nosso país e para as demais funções que o Estado exerce. Ainda sobre a análise econômica dentro do direito, por fim, achei importante trazer um exemplo genérico do que está acontecendo no nosso país e o porquê que o direito e a economia devem andar de mãos dadas, sempre, para funcionar uma nação e o seu mercado de uma forma mais linear. Atualmente, foram cortados vários programas, atualmente não, na verdade, pelo último governo, foram cortados vários programas sociais que atrapalharam a economia, de certa forma. E agora, o direito ele se vê num impasse que ele sabe que ele não pode cuidar daquilo sozinho. O direito é algo muito abstrato, são interpretações muito livres. Mesmo que com a lei ali, a interpretação sobre um problema econômico seria muito livre e ampla dentro do direito, do conceito do direito sozinho. Então é necessário que a economia e o direito andem de mãos dadas, sejam linear, convergente ao que está acontecendo. São crises, novas crises a serem resolvidas e, como sempre, tudo de imediato. Então, é importante agora o estudo da economia, embasar tudo que o direito, tudo que a justiça vai fazer contra isso, contra esse mal que assola o mercado. Todos esses cortes e tudo mais que causaram as crises. É necessário garantir os direitos fundamentais que a Constituição promete de uma forma que use como analogia a economia dentro do direito na hora de pautar decretos, normas que possam não finalizar talvez, mas pelo menos diminuir essas crises. É algo gradativo, mas com certeza que será muito mais efetivo com o direito
e economia juntos.